Porto Seguro é conhecida no mundo inteiro como o berço da história do Brasil. Mas além do descobrimento, essa terra também guarda histórias que atravessaram gerações, histórias de amor, tragédia e mistério. E hoje, no nosso último episódio da primeira temporada do nosso podcast IESO Pode Mais, vamos falar sobre a narrativa de uma história que muitos já ouviram mencionar, mas pouco conhecem de verdade. A história da moça da Cova da Moça. Quem era essa jovem? O que realmente aconteceu? E como essa história acabou se tornando parte da memória da nossa cidade? E hoje, para nos ajudar a entender melhor essa história e esse contexto histórico, nós estamos recebendo aqui no nosso IESO Pode Mais, nosso podcast, o historiador Diego Hamilton Reis, pesquisador dedicado à história e à memória da nossa região, que vai compartilhar conosco detalhes e reflexões sobre esse episódio. É um episódio marcante da tradição oral de Porto Seguro. Diego, seja muito bem-vindo ao nosso IESO Pode Mais. Diego, estava já muito saudade, né? E vontade desse episódio especificamente, porque eu estou muito curioso. Desde que eu cheguei aqui em Porto Seguro, fala-se muito, né? Dessa Cova da Moça da Cova da Moça. Né? E a gente hoje tem essa oportunidade de esclarecer um pouquinho mais. Afinal de contas, você tem pesquisado bastante. Essa história é uma história antiga e a gente está muito curioso. Como é que você pode começar essa história para a gente? Hoje o episódio é só para essa história, né? Então a gente vai detalhar aí tudo que a gente tem e falar o máximo, atendendo aí a todos, não só você. Tem muita gente que mora em Porto Seguro, que escutou uma versão, outras que não escutaram, mas que passam por locais que remetem a Cova da Moça, né? Então a gente vai passar limpo hoje, tudo. Isso quer dizer que você tem mais de uma versão? Tem diversas versões. E hoje nós vamos saber qual delas? Hoje nós vamos saber as principais, as três principais. O que eu quero saber, Diego, e o que eu acho que muitas pessoas ficam com dúvidas quando chegam aqui, é se essa história é real, se ela é uma lenda, se aconteceu de verdade, né? Porque eu já ouvi, inclusive, pessoas aqui dizer que é uma lenda. Eu vi várias pessoas, quando eu falei, inclusive, que a gente ia ter esse episódio aqui, aí algumas pessoas daqui de Porto Seguro falaram, não, mas essa história é uma lenda. Eu falei, será? Vou aguardar o nosso episódio, porque eu quero saber. E aí, Diego, essa história é uma lenda ou aconteceu de verdade? Essa história aconteceu de verdade e ela se tornou uma lenda por não ter um registro dela, ficou entre os moradores e surgiram novas versões, né, com o passar do tempo ali, de boca a boca, de ouvido a ouvido. Aquele telefone sem fio? O famoso telefone sem fio, né? Há uma teoria que a gente tem trabalhado um pouco sobre ela nas pesquisas, mas é difícil, né? Que no começo 10, 20 anos depois desse acontecido, a população de Porto Seguro meio que não falou, não comentou mais sobre esse caso. E ela volta a falar décadas depois. Então, quando volta, já volta com algumas variações. Então, isso faz com que surjam versões da história, né? Mas é só com o trabalho, vamos dizer, mais científico e dos escritores de Porto Seguro que a gente consegue ter um rumo, né? E inclusive descobrir uma série de coisas. E eu posso falar para vocês que tem mais coisas para a gente descobrir. A gente não fechou esse quebra-cabeça, vamos dizer assim, não fechou o caso totalmente. Tem muita coisa ainda para ser descoberta. Eu espero que em vida, né, a gente consiga transmitir aqui. Mas, se não, já fica aí o recado para novos pesquisadores, historiadores, que tem ainda uma missão para a gente concluir, né, e desvendar tudo isso. Num lugar que teve várias histórias, com certeza houve crimes, Por que essa história especificamente ficou tão marcada? Olha, tem vários elementos, e aí você junta todos e você realmente tem um motivo para isso, né? Por que a Cova da Moça é tão lembrada, é tão perguntada? Eu já tive aqui antes, em outros episódios, a gente falou sobre diversas linhas de pesquisa, diversas histórias de Porto Seguro.
são todas muito importantes para Porto Seguro, mas eu confesso a vocês, aqui as pessoas mais me perguntam sobre a Cova da Moça. Então, primeira coisa, o nome, né? Não é um nome comum. Cova da Moça. Isso não combina na mesma frase, né? Cova geralmente é para uma pessoa que morreu, geralmente a morte está ligada a uma pessoa mais velha, pelo ciclo natural do ser humano. Então isso já impacta no nome. O nome Cova é um nome forte. E moça, na mesma frase, né? Então você já dá uma esmaecida, já dá uma quebrada ali. Poxa, uma moça morreu, né? E depois vem a rua, né? Que eu acho que é o grande símbolo dessa história, né? Aonde ela foi enterrada, hoje em Porto Seguro é uma rua. Nós tivemos lá, né? Tivemos lá, na chamada. Tivemos lá, exatamente. A rua atravessa. Exato, tem uma rua, tem uma travessa. Região inteira ali. Exatamente. Hoje é uma rua grande, né? Sempre foi. Na verdade, era um caminho. Na hora das referências, o pessoal fala assim, ali na Cova da Moça e tal. É basicamente isso. Exatamente. Eu, quando estou dirigindo em Porto Seguro, estou com meu filho, a gente está vindo da Orla para o centro, e ele já me pergunta aí, pai, nós vamos pela 22 de abril em Navegantes ou vamos pela Cova da Moça? Não, vamos pela Cova da Moça, que aí a gente já corta ali, já não pega o trânsito da 22 de abril da Navegantes. Realmente vira uma referência. Outra referência interessante em relação ao porquê que é chamado, né? Por que é lembrado, tão lembrado, né? Uma morte, não foi uma morte simples, né? Foi uma tragédia. Quem sabe um pouquinho da história a gente vai falar hoje bastante, né? Então isso impacta muito. Outra questão que impacta muito é ligada à injustiça do caso, né? A gente vai também esmiuçar, né, os porquês disso, né? Mas casos onde há injustiça causa muita comoção também. E numa cidade como Porto Seguro, na época pacata, acho que é a coisa mais próxima de elogio que eu posso dar, né, para não dizer pequena e abandonada, como eu já falei antes, isso chocou muito. Chocou muito a cidade, chocou muito. Tanto é que perpetuou até hoje, né? Para começar uma história, eu acho que tem que ir para o início, né, Márcia? A gente tem que começar do início. Então, vamos lá, vamos viajar lá no tempo, no espaço, né? E saber como é que tudo começou. Isso, que época, né? Que época foi. Então, vamos lá. E de onde vieram essas pessoas? Eu vou um pouquinho para trás agora da gente, para depois eu dar esse salto lá atrás, né? Em 2024 eu começo, depois de ver o Ipanema Deus, eu começo a estudar sobre a história de Porto Seguro. Não faz 2 anos, né? Então, mas é uma intensidade muito grande. E nas histórias de Porto Seguro, tudo que aconteceu em Porto Seguro, nos 4, 5 últimos séculos, o caso da Cova da Moça sempre aparecia. E conversando com um historiador de Porto Seguro, talvez o maior historiador de Porto Seguro, e com certeza o maior escritor de Porto Seguro, o Romeu Fontana, ele falou, Diego, eu escrevi um livro sobre a Cova da Moça, e fui lá, comprei o livro, é esse livro aqui, sobre a Josefina, né? E essa foto é dela mesmo? Não, essa foto muita gente acha que é a Josefina, mas não é, a gente não tem imagem da Josefina. Essa foto é de uma escritora de Porto Seguro, a Alda Andréa, é daqui. E aí, conversando com o Romeu e com outras pessoas, a gente vai se aprofundando na história. E tinha algumas inconsistências em relação ao que a população de Porto Seguro falava. E, enfim, acho que chegou uma hora da gente estudar, né? Eu principalmente, e mais a fundo. Quando eu começo a fazer esse tipo de pesquisa sobre o caso da Cova da Moça, eis que lá em Eunápolis, uma jornalista, que também é historiadora, a Rosemarie Galvão, lança um livro, que é esse daqui, um baita livro junto com o do Romeu Fontana, que é Cova da Moça, a história do crime que virou lenda, então, onde ela encontra nos arquivos, nos porões dos documentos históricos da Bahia, ela encontra o processo crime desse caso. Então isso já mata, né, vamos dizer assim, já responde uma pergunta crucial de pessoas que falam, mas é uma lenda, acho que só foi uma história contada. Não, aí tanto o Romeu quanto a Rosemarie, mas a Rosemarie vem com a documentação, né,
para provar que houve um caso, enfim. Ela foi a primeira pessoa que trouxe... Ela foi a primeira pessoa que trouxe, que na verdade, assim, ela descobriu, cara. Ela fez um papel, assim, heróico. Um achado. Né? Um achado, porque não foi fácil para ela. Eu já tive com ela algumas vezes, ela falou que foi muito difícil. Eu fiquei 3 meses em Salvador, fui morar na casa da minha prima, se eu não me engano, e todo dia ir no arquivo público, porque você não chega lá e fala, eu quero o caso da Josefina, da Cova da Moça lá de Porto Seguro. E não é assim que funciona. Você primeiro tem que mandar um e-mail, falar, inclusive, olha, eu quero um agendamento, eu quero olhar a caixa tal, do período tal, da sessão tal. Então, como é que você sabe onde é que está o documento lá? Então, você tem que ler todos os tópicos que eles têm lá, sobre os assuntos que eles têm lá, para ver se o que você quer está nesse. Então, você vai por tentativa e erro o tempo todo. E a Rosemarie fez isso, encontra... Inclusive, ela coloca aqui no livro dela, né, onde é que está e tudo. Isso me fez aqui agradecer publicamente a ela, me fez... encurtou o meu caminho, porque se ela não tivesse descoberto isso, eu teria que fazer isso, não sei quanto tempo eu demoraria. Esse livro é de grande valia para a população de Porto Seguro, porque vai desmistificar muita coisa. Então, com base nesses 2 livros, eu comecei a estudar os 2 livros a fundo. O Romeu, ele foca muito na lenda, no que as pessoas de Porto Seguro falaram desde o crime até os dias de hoje, que é um livro de 2018. Então ele compila ali todo, cria uma ficção, todo baseado em fatos reais. Então todas as pessoas que estão no livro existiram, os costumes da época, tudo, as pessoas, os caminhos, as ruas. Então ele transporta você para um Porto Seguro ainda do Brasil Império. É um livro sensacional. O da Rosemarie vai muito ligado ao processo crime, às testemunhas, aos juízes, tudo que aconteceu, prisões, enfim. E aí, com base nisso, eu comecei a pesquisar a fundo a Cova da Moça. Inclusive, já fui também ao arquivo público, já 4 vezes. Semana passada foi a 4ª vez que eu fui. É claro que a gente aproveita para ver outros casos de Porto Seguro, mas todas as 4 para ver alguma coisa da Cova da Moça. Já foi com o conhecimento do fato jurídico e da lenda. Se tem um viés específico que você buscou nessa pesquisa? Então, como, vamos dizer assim, é muito novo para mim, eu fui com uma mente muito aberta, né? Sem tomar partido, sem defender nenhuma causa. Eu quis mesmo ir pela verdade, né? O que de fato aconteceu. E começou a me incomodar um pouco, porque, como a Márcia falou, muita gente duvida da história. E tem pessoas que conhecem a história e que duvidam também de casos relacionados à lenda, relacionados à história real. E isso começou a me incomodar, por quê? É como se uma coisa estava invalidando a outra, né? Chegou um momento que algumas pessoas estavam dizendo que a oralidade de Porto Seguro inventou tudo. Eu falei, poxa, como é que pode pessoas que viveram mais de 100 anos em Porto Seguro, com respeito na cidade, com nome a zelar, inventar uma história, né? Então, por um momento, a gente começou a duvidar dos nossos próprios ancestrais, não, mas os nossos, né? Quem veio antes da gente, né? Eram pessoas muito sérias. Era uma outra época, era uma outra Porto Seguro, um outro Brasil. E isso me incomodou. Eu comecei a ir por um caminho. E agora a gente vai no tempo agora. Vamos na história, né? Primeiro nós vamos falar da lenda, a principal, né, versão da lenda. É importante saber, a lenda da Cova da Moça tem diversas versões. Eu já ouvi de tudo, mas ela tem 2 principais. Você vai falar? Diego, nós estamos agora no mês da mulher, né? Ainda estamos em março, então o mês da mulher. E assustadoramente, nós estamos num contexto bem complicado de feminicídio hoje, né? Tá muito assustador mesmo o que a gente está vendo nos jornais, o que está acontecendo. Essa história dessa moça, na época lá que aconteceu, como é que... Eu queria, se você puder falar, não sei se você entrou dentro desse assunto, dentro desse contexto, como que era Porto Seguro nessa época que aconteceu essa história com ela. É diferente do que nós estamos vivendo hoje? Ou hoje a gente está tendo mais informações? Eu não sei, eu queria saber sobre esse ponto. A gente tem que lembrar que era um Porto Seguro
de um Brasil império, onde as mulheres não tinham muita voz. Pra vocês terem ideia, a primeira formanda em direito do Brasil foi em 1886. Quer dizer, as mulheres nem estudavam, não podiam. Então, hoje a gente lida muito melhor com isso, consegue identificar esses casos. Quem fala muito bem disso é a Rosemarie. Ela dedica uma parte do livro a traçar um paralelo com o que hoje a gente chama de feminicídio, que na época não tinha esse crime, né? Ela vai trazer, inclusive trazendo paralelos com a Delegacia da Mulher aqui em Porto Seguro, e a Josefina, que é a vítima da história, ela tem peça fundamental aqui em Porto Seguro. Primeiro, a população de Porto Seguro, após a morte da Josefina, ela nunca aceitou isso. Ela nunca falou, foi uma mulher que morreu. Pelo contrário, ela se revoltou, ela se rebelou. Ela, inclusive, provocou reações de outros juízes aqui de Porto Seguro a irem, vamos dizer assim, contrários ao que os artigos das leis do Brasil pressupunham, né? A história, ela passou por algum tipo de impunidade, esse fato aí? Vamos dizer que ela não teve um fim que a população queria, mas ela teve uma punição. Ela não saiu, não terminou em pizza, né? Não deu em nada. E isso deu muita confusão e deu muita polêmica. Mas vamos lá no começo de tudo. Isso aí. Vou primeiro falar da lenda. Era uma vez. A lenda aqui fala, no livro do Romeu, a população de Porto Seguro ficou um tempo sem falar sobre ela. Quando volta a falar sobre o caso, volta sem ter uma informação do ano que aconteceu. É por isso que é muito importante os registros. E aí a gente tem que fazer uma menção a todos os historiadores, principalmente agora da UNEB em Onápolis e da UFSB aqui em Porto Seguro, que estão registrando por dissertações, teses, monografias, livros, uma série de momentos que aconteceram em Porto Seguro, e a gente agora está sabendo registrar. Porto Seguro realmente não registrava. Inclusive, Porto Seguro confunde o ano na lenda, na história da lenda. Então fala que aconteceu em 1852, esse caso. Não aconteceu em 1852, aconteceu 32 anos depois, 1884. Isso a gente fala já. Mas não altera muito o que acontece na história. A lenda fala que veio um juiz para Porto Seguro, nomeado para ser juiz aqui. E a gente tem que lembrar que a estrutura judiciária do Brasil na época para comarcas como Porto Seguro, comarcas menores, né, era estabelecida por três funções, né? Tinha o juiz de direito, que era dessas três pessoas, que tinha maior poder, e os casos maiores, os casos que envolviam o município em relação à província, né? Na época, Porto Seguro já era ligado à província da Bahia. Então, você tinha um juiz de direito, você tinha um juiz municipal, que também assumia uma outra função, que era o juiz de órfãos. Isso quer dizer que os órfãos da cidade, os menores abandonados, era a responsabilidade do juiz designar aonde eles iriam morar, o que ia fazer com eles. Então, era juiz municipal e órfãos, era o cargo. E tinha um promotor público. Nessa época do crime, o juiz era o Ponce de Leão, né? Eu estou falando os dois últimos nomes dele, porque o nome dele é longo, José Domingos Gonçalves Ponce de Leão, mais conhecido como Ponce de Leão. Era um senhor idoso. O juiz municipal era esse que veio de Salvador, que é o vilão, o algoz da história, né? Que é o Maximiano Lopes Chaves. E o promotor público era o Caetano José Lopes. Esse juiz chega e, segundo a lenda, um mês depois, chega a mulher dele, a Josefina. Ele veio antes, o juiz, para ver a casa, para se estabelecer, enfim, né, para oficializar ele como juiz na cidade. Sim. Quando chega a mulher dele, a Josefina chega num barco, na época eram vapores, né? É uma embarcação mais moderna. E ela traz consigo, além das malas, além das coisas dela, que ela iria morar aqui com ele, ela traz uma carta do irmão do juiz.
Porque nesse período de um mês, enquanto o juiz, o Chaves, né, como ele é conhecido na lenda, como magistrado Chaves, enquanto o magistrado Chaves estava em Porto Seguro, a Josefina, que já era mulher dele, estava na casa da família dele lá em Salvador. E você tem registro se eles eram casados há muito tempo, era recém-casado? Eles não eram casados, eles estavam juntos. Nos relatos e nos ofícios e nos processos que a gente pesquisou, o máximo que ela é referida a ele é como uma amásia, né? Então, era uma expressão, até eu peguei um pouco essa, não sei se vocês pegaram, né? Amasiou, né? Sim. Foi morar junto sem casar, né? Ela era amásia. E ela chega e entrega uma carta do irmão. Afinal, ela estava lá um mês, ela entregou essa carta na maior inocência. O juiz abre a carta. E na carta estava escrito pelo irmão que a Josefina teria ficado com ele. O próprio irmão do Chaves falou: olha, eu fiquei com sua mulher. Essa mulher não é digna de você. Nossa. O juiz pega essa carta, fecha a carta e a partir dali começa o martírio, começa a espancá-la, começa em vias públicas, na casa, fora da casa, e continua, e começa a bater nela, começa a furar ela, começa a espancar ela. Chega um momento que ele corta o cabelo dela, ela aparece, a pouca aparição dela, ela já está toda com vários hematomas, com vários cortes, com o cabelo cortado. E, segundo a lenda, ela morre por envenenamento gradual, né? Ela foi sendo envenenada aos poucos, até que um dia ela morre. Na morte dela, as pessoas, por não ter sido uma morte natural, ela não foi enterrada na igreja, como era comum na época, né? Ou próximo da igreja, ou em algum cemitério da cidade. E ela foi enterrada em um local que não era um local sagrado. Ela foi enterrada num caminho. Era um caminho que as pessoas cortavam, era uma outra Porto Seguro, cheia de matas e lagoas. Então, a população de Porto Seguro, que não era da cidade alta, que vivia na cidade baixa, morava ali no que é hoje Pacatá, né, ali perto da Balsa, ali morava por ali. Então essas pessoas, para não dar a volta pela passarela que a gente chama hoje, e nem pela Balsa e chegar lá na praia, as pessoas iam para a praia cortando um caminho para 2 pessoas no máximo, pelo que a gente conhece hoje como 15 de novembro, Navegantes, e hoje a Rua Cova da Moça. Então cortavam por ali e enterraram ela ali. Nesse caminho ali, ali perto do... Tem uma pousada ali, inclusive, né? Perto do antigo Hospital da Mulher. Enterraram ali. Aquele local... Então, só voltando um pouquinho. Pela sua história, então, não teve aquela questão de um velório, um sepultamento digno? Não teve... Não. Há uma suspeita de que a população de Porto Seguro, no dia do enterro, fez uma grande homenagem a ela, né? Há uma outra moradora, Dona Morena, não sei se vai ver a gente, ela fala que foi um dia de muita chuva, o dia do enterro, tiveram que enterrar ela num local um pouquinho mais elevado, e era uma época que chovia em Porto Seguro, que era comum chover em outubro, né? Em outubro e novembro, né? Primeiro vinham-se os raios, depois vinham as chuvas, né? Como eles falavam. E isso quem fez foi a população de Porto Seguro. A população. Ou seja, o juiz continuava na posição dele de juiz. Pela lenda, o juiz recebeu uma segunda carta, logo depois que ela morreu. Na segunda carta, ela já tinha morrido. Era também do irmão. E quando o juiz abriu, o magistrado Chaves abre a carta, o irmão dele fala: meu irmão, me perdoe, mas a primeira carta que eu mandei era tudo mentira. Que coisa. Eu quis ficar com a sua esposa, mas ela não quis ficar comigo. Que terrível. Me perdoe, meu irmão, que não sei o quê. Meu Deus. Já era tarde. E aí eu saio um pouco da oralidade, porque, de fato, algumas pessoas não sabiam o que tinha acontecido com o juiz a partir daí. Lembra que eu falei que Porto Seguro fica um tempo sem falar. Daí, quando volta a falar da Cova da Moça, já não vem com aquela, né, com aquela certeza assim, do que foi a história mesmo. Algumas pessoas já tinham morrido, que participaram.
Então a oralidade de Porto Seguro, nessa parte, onde ela menciona a segunda carta, ela tem dois caminhos. Um caminho é falar que o Chaves, ao ler a segunda carta, ele fica totalmente louco. Ele não acredita que ele tinha matado a mulher que ele amava por saber que ela tinha traído ele, segundo a primeira carta. Mas ao ler a segunda carta, ele viu que ele fez algo de muito ruim e ele ficou louco, né? E levaram ele para um hospício em Salvador. E de lá a população de Porto Seguro não soube mais nada, e só que ele morreu tempos depois. Entendi. Então você estava falando do enterro, que a população de Porto Seguro enterrou ela um dia de chuva. Exatamente, enterrou ela. Essa é uma versão, já escutei, né? E fizeram uma covazinha ali, improvisada. E muitas pessoas começaram a espécie de venerar a Josefina, de orar por ela, né? Sim. Foi uma morte injusta, né? Passado um tempo, esse livro aqui, ele é o mais recente sobre esse caso. Não. Esse livro é do grande dramaturgo, diretor, ator de teatro aqui de Porto, cinema também, faz participação em filmes, o André Simeão. Ele, junto com a equipe deles, desenvolve uma peça chamada Solar dos Martírios, né? O nome Solar dos Martírios é uma homenagem ao local onde a Josefina morou. Não é o local onde ela foi enterrada, é um local onde ela sofreu a maioria dos espancamentos, enfim, que levou à morte dela, onde ela morreu, inclusive. O André Simeão, ele, já na peça dele, a versão da lenda da Cova da Moça já é um pouco diferente da que eu acabei de contar. Sim. É um baita livro, quem quiser adquirir, com o próprio autor André Simeão, e agora, dia 26 de março, vai ter, no Centro de Cultura, a exibição da peça. Eu devo estar lá para, ao final da peça, aí, responder as perguntas dos espectadores que estão lá querendo saber mais, né? Como vocês estão querendo saber aqui. Mas nessa versão, vou falar um pouquinho dela, Sim. do André Simeão, é um pouquinho diferente. Nessa, Sim. a Josefina chega primeiro. Eu posso, antes de você entrar nesse ponto aí, eu queria fazer uma pergunta. Normalmente, nesse tipo de história, né, que vira lenda ou que acontece esse impacto na cidade, tem duas coisas. Você falou que o pessoal orava para ela e tudo mais. Teve algum fato, alguma história de algum tipo de milagre ou que as pessoas viam fantasmas? Tem. Porque tem essas duas vertentes sempre, tem muito. quando acontece esse tipo de história. Tem muito, eu posso citar até pessoas, tinha o Adalberto Teles, era uma pessoa muito importante aqui em Porto Seguro, principalmente na década de 60 e 70. Ele era um artesão de mexer com ferros e tal. Ele que fez as principais chaves das igrejas e locais históricos de Porto Seguro, né? São chaves maiores e tudo. Ele é uma das pessoas que relata ter visto a Josefina, visagens, como chamavam os mais antigos, onde foi enterrada. no caminho. Esse caminho onde ela foi enterrada, ele por décadas, ele foi evitado pelos moradores de Porto Seguro, né? Só pessoas muito corajosas é que passavam por ali à noite. De dia, eles passavam e faziam as homenagens. Deixavam uma flor, deixavam uma vela, faziam uma oração. Mas à noite, ninguém passava por ali. Porque se escutavam gritos, né, possivelmente dela. Tinha os que falavam que viam, né, uma mulher bonita com a roupa branca. Então ficou um local meio que assombrado por décadas. Não foi por um período, foi por décadas. Então as pessoas começaram em dias religiosos, começaram a fazer muita oração para que, segundo os que tem essa crença, né, o espírito desse uma acalmada, enfim. E isso foi passando por muito tempo. Essas pessoas, como o Adalberto Teles que eu falei, que eu mencionei, foram importantes porque só tinha uma cruz de madeira lá e de vez em quando Sim. caía, eles refaziam. Então resolveram construir uma capelinha, né, algo mais, né, mais próprio, mais digno para ela, até que, como a gente falou lá na chamada, né, em 2004, a prefeitura fez uma estrutura um pouco melhor. E hoje ali funcionam os alcoólicos anônimos de Porto Seguro. Sim. Tem gente até que critica, fala que ela precisa ter um local próprio, eu concordo. Mas ao mesmo tempo eu não acho ruim. De certa forma, o Alcoólicos Anônimos cuida do local, né, e mantém aquilo intacto ali, mantém aquilo preservado, né? Porque assim, o que só sobrou agora foi uma história mesmo. Então, Exatamente. Se tem um monumento para não deixar morrer essa história,
Eu acho que o lugar que ela foi enterrada, que a gente sabe que foi em Porto Seguro, ela é pouco... Sim. Já foi, né? O corpo dela já voltou, Já. o pó já foi, já se decompôs, não tem mais nada, mas só tem agora a história, né? Inclusive tem duas polêmicas em relação a isso que você falou, Márcia, que é, primeiro, onde ela foi enterrada, né? A gente estava num local que seria próximo, mas exatamente o local a gente já não sabe mais. Por que não sabe mais? Porque comecinho da década de 70, a Prefeitura de Porto Seguro resolveu transformar aquele caminho numa rua. Então veio uma patrol da prefeitura e foi alargando aquilo ali. Então o patrulheiro, ele passou pela cruz, passou por tudo e fez o caminho, fez a rua que a gente conhece hoje. As pessoas mais ligadas a essa história, ao verem que o caminho já não era mais caminho, era a rua, e que a rua agora não tinha a cruz, foram revoltadas ao depósito da prefeitura, onde estavam os entulhos, né? E não acharam mais a cruz, porque já despedaçou tudo. Fizeram uma nova cruz, mas e agora o local exato onde ela estava, eles já não sabiam, porque a rua tomou uma nova proporção. Então ali já teve uma mexida, né? E foi nessa época aí que recebeu o nome de Rua Cova da Moça? Isso. Na verdade, oficialmente pela Câmara de Vereadores, esse nome vai ser batizado oficialmente, vai entrar nos mapas oficiais de Porto Seguro bem depois, há 15 anos atrás. Tem um dado certinho aqui no livro da Rosemarie. Mas a população já conhecia aquele local como Rua da Cova da Moça, né? Já era uma tradição. Você vai por onde? Eu vou pela Cova da Moça. Por aclamação mesmo, né? Foi por aclamação. E aí, com o tempo, aí fizeram a nova cruz, ok. Aí a prefeitura resolve fazer um hospital ali nessa rua, hospital antigo, famoso Hospital da Mulher, né? Os mais antigos vão lembrar. E chega a época de Porto Seguro, que Porto Seguro começa a crescer e o turismo começa a mudar a história da cidade, e um empresário resolve fazer uma pousada ali na curva da Cova da Moça, que era chamado de Small, era o nome da pousada. E esse empresário, ele vai terraplanar o local, onde ele vai fazer a fundação da estrutura lá da pousada. Há uma história de que, nessa parte, eles encontraram uma alçada e jogaram essa alçada fora. Mas há quem diga que não teve isso, que ela está lá enterrada ali, no local exato mesmo. Não dá, é como você falou, Márcia. Já foi, né? É difícil demais para a gente saber. Essa pousada já mudou de nome, ela de Small passou para Lago da Garda, e de Lago da Garda agora hoje, se eu não me engano, é Mar de Porto. Ela já mudou de nome também. É a pousada que fica ao lado do Alcoólicos Anônimos. Eu já encontrei outros moradores de Porto Seguro que dizem que ela foi enterrada em frente à pousada Trevo do Porto, se eu não me engano, que é ali perto também. Mas talvez a evidência maior para a gente é que ela está próximo da onde hoje tem uma cruz em homenagem a ela nos Alcoólicos Anônimos. Ali em algum lugar. É ali em algum lugar onde ela foi enterrada. Então, falando do André Simeão, a peça dele, ela segue uma outra versão da história. Nessa versão dele, e é uma versão que muita gente conhece também de Porto Seguro, a Josefina veio primeiro a Porto Seguro e o Chaves veio depois, o juiz, o magistrado Chaves. Ele ficou em Salvador resolvendo alguns problemas e ela veio primeiro para escolher a casa, para escolher aquela coisa toda. Só que o irmão do Chaves morava aqui em Porto Seguro. Segundo você vê como é que a lenda já vai tomando outras proporções. E aí ela foi tomar banho ali na Rua do Mangue, ali no riachozinho que tinha ali na época, ainda não era mangue, e o irmão do Chaves a viu tomando banho. Então a viu nua. E ele viu uma marca na coxa dela. Ele guardou essa informação. Ele tinha evidências. Ele guardou. Tinha uma pintinha ali, beleza. Ele vai lá e escreve uma carta. Ele tenta ficar com a Josefina não dá bolas para ele. Ele vai escrever uma carta pro irmão: olha, meu irmão, essa sua mulher aqui, ela não vale nada, eu tô ficando com ela, e para provar isso, ela tem uma marca na coxa. E aí o Chaves, só quem via essas coisas, né? Nessa época ainda, né? Nessa época ainda mais ainda. E o Chaves já chega, aí quando ele vem, ele já chega já espancando e tudo mais, e aí nessa parte em diante é muito parecido. A diferença é que a forma como ela morre, ela de tanto espancada, ela toma
um veneno. E a partir desse veneno ela morre. E aí o Chaves não acredita que... Olha só, ele espanca tanto ela, mas ele não acredita quando ela morre. E aí ele fica louco ao vê-la morta. É uma coisa estranha, né? Porque ele bateu tanto nela e ao mesmo tempo não queria que ela morresse. E de todas essas versões, né, que você tem estudado desses livros aí, sempre tem esse irmão envolvido na história. Então uma coisa é fato, o irmão... Nas duas da lenda tem o irmão, ok? E aí a história... Sim. A lenda, a gente fez uma resumida, tem outros personagens, tem outros elementos aí. Sim. Quem quiser saber mais sobre essa versão do André Simeão, dia 26 de março vai ter lá a peça, é fantástico. Aonde vai ser? Vai ser no Centro de Cultura de Porto Seguro, ali na Avenida Navegantes. Dia 26. Única apresentação? Eles têm apresentado, eu já fui em 3, de 2025 para cá, eu já fui em 3. Eu acho que vão vir mais, é caro para eles produzir, tem pouco apoio, né? Mas são profissionais fazendo ali. A música, a encenação, palco, os atos, o final é um final apoteótico, né? Um final de filme, assim. Eles fizeram realmente um belo trabalho. Os personagens, tem personagens cômicos no meio dessa história tão triste. O teatro dá essa liberdade. E a atriz que faz a Josefina, ela simplesmente dá um show, né? A que faz a escrava, eu já estou dando aqui já as minhas impressões das spoilers. Eu já estou marcando na minha agenda aqui, que você falou, Centro de Cultura, dia 26 de março, qual horário? Às 20 horas. 20 horas, já estou marcando aqui meu horário, porque se Deus permitir eu vou estar lá, porque agora eu estou ficando mais curiosa com essa história. E também mandar um abraço para todo, chama Cia Prosopopeia, né? Todos os atores, todo mundo que faz parte da peça, porque torna não só a rua mantém a Josefina viva, com o nome Cova da Moça, mas essa peça também, talvez é o grande tributo que a gente tem dela, depois dos livros, a Josefina, a peça teatral, porque não tem como você não se emocionar nessa peça, você não viajar no tempo, né, como a gente está fazendo, né, você lá também viaja no tempo. É uma peça que traz outros elementos até do nosso folclore aqui de Porto Seguro, traz a Indinaiá, né? Traz uma série traz capoeiristas, é fantástico. A história da Indinaiá é contemporânea? Não, a da Indinaiá, se aconteceu 300 a 400 anos antes da Josefina. Assim. E aí nós vamos para Rosemarie, a que mais chegou perto. Na verdade, a Rosemarie, ela faz realmente um trabalho de investigação. Ela menciona as lendas, né? Ela fez um trabalho incrível, porque ela ao mesmo tempo que ela está mostrando o processo crime, ela está correlacionando com o que as lendas que ela ouviu e que ela relatou, e que ela registrou, tem de verdade no processo crime. Então ela combina, né? Aí ela foi historiadora, repórter investigativa. Foi fantástico. De repente, foi aquela coisa, né? E são pessoas assim que, como o André Simeão e como o Romeu Fontana, que são importantes para a gente manter registrado tudo o que aconteceu, esse martírio que foi a Josefina. Mas a Rosemarie, ela segue um outro caminho. O livro dela, inclusive, está à venda na internet. Ela mora em Eunápolis, mas está sempre aqui em Porto Seguro. Se eu não me engano, tem no livreiro, quem quiser. Eu não vou dar spoilers desses livros, eu falei bem superficial, mas ela vai seguir uma linha, vamos dizer assim, mais aos fatos. Então, por exemplo, no livro dela não tem irmão, porque nos fatos não apareceu irmão. Apareceu a menção a irmão. Como você falou, poxa, mas você tem irmão numa história e tem irmão em outra, mas nos fatos, no processo crime que ela pesquisou, na APEB, né, Arquivo Público da Bahia, Caixa 247, seção, processo crime, né, não tem. Lá nas 80 páginas, eu transcrevi esse material todo, mas não ainda sobre o meu trabalho, o trabalho dela não tem. Então ela vai para uma linha de mais ligada ao feminicídio, né, e realmente as testemunhas falando, e ela traz alguns personagens que a gente, né, fala que até os moradores de Porto Seguro já estavam querendo esquecer,
como é comum, não só da gente, mas dos brasileiros, né? A gente acaba esquecendo os nossos ídolos, os nossos heróis, às vezes. E ela traz o doutor Antônio Ricaldi, que ficou famoso aqui em Porto Seguro, médico, né? Ficou famoso aqui em Porto Seguro para os mais novos, pela escola que tinha ali, na Avenida 22 de Abril, agora não tem mais. Então ele tinha tudo para entrar novamente no esquecimento. Ele foi o grande médico de Porto Seguro, ele se formou em 1881 e ele ficou aqui em Porto Seguro até a morte dele, em 1915. Ele morreu no dia 29 de maio, o velório dele, o cotejo dele, do funeral dele, foi disputado quase a tapas pela população de Porto Seguro, todo mundo queria carregá-lo um pouco. Ele está enterrado lá na cidade histórica, ali ao lado da igreja matriz Nossa Senhora da Pena. E onde ele entra nessa história? Onde ele entra nessa história? Ele é o médico que o caso da Rosemarie. Quando ela começa a ter seus últimos suspiros de vida, porque ela se envenena, ele é o médico que é chamado. Ela era o único médico da cidade. Sim. E ele chega, e ele dá o atendimento, ele tenta formular um remédio, porque naquela época não existia farmácia, Sim. pessoal. Você não ia lá, Sim. eu quero uma bezetacil, eu quero, né? Não existia isso, né? Eu quero um dipirona, não existia. O médico formulava. Tinha alguns farmacêuticos já, mas já tinha curso de farmácia, faculdade de farmácia. Inclusive, o Antônio Ricaldi é também formado em farmácia, tinha dupla formação, contemporâneo, inclusive, do grande Juliano Moreira, um grande médico baiano, mas ele não consegue. Ele consegue fazer um remédio para que ela pudesse vomitar, Sim. mas a quantidade que ela ingeriu foi tamanha, isso está bem claro aqui no livro, que ele acompanha ela nas últimas horas dela. Essas últimas horas dela, entre os vômitos do remédio e os vômitos, naturalmente, do veneno, ela consegue falar alguma coisa, né? E falar o que aconteceu. Então ela conta o que aconteceu. Sim, ela consegue falar, né? Isso. E foi espancada brutalmente. Né? E chega uma hora que ela mesma não consegue aguentar, né? A série de espancamentos, e ela toma a decisão de tirar a própria vida. Ô Diego, diante desse estudo, que eu sei que você ainda está buscando, estudando, qual dessas versões você acha que se aproxima mais da realidade? Porque nós temos duas, e tem essa da Rosemarie, né, Sim. que você falou que ela segue uma linha mais de investigativa. Qual dessas versões aí você acha que está mais próximo da realidade? Olha, por um tempo, quando eu comprei o livro da Cova da Moça, do Romeu, a Rosemarie estava lançando dela. Eu adquiri o primeiro, o da Rosemarie, mas já tinha feito o pedido, né? Então eu segurei o máximo que eu pude para não ler o dela, para ler o primeiro da Lenda. Li a Lenda rapidamente, que afinal de contas é um baita livro para quem gosta de saber como era Porto Seguro naquela época. Você devorou esse livro. Esse livro é fantástico, porque o Romeu, ele conta de uma forma que você se prende. Aqueles livros estilo Agatha Christie, sabe? Sidney Sheldon. Sim. É assim, um baita livro, e traz até como era Porto Seguro na época, né? Já não é uma linha que a Rosemarie alcança, né? Ela vai, de fato, nos fatos. E quando eu li o dele, beleza, li. E quando eu li, aí depois eu fui ler o dela. O dela, os dois, o do Romeu eu já li umas 10 vezes, mas o dela acho que eu já li umas 30. Não totalmente, porque a gente volta no assunto que fiquei na dúvida, volta no outro. Realmente eles não se casam. Realmente eles são distantes. É como se você estivesse lendo duas histórias Sim. totalmente diferentes. Então eu falei, qual que é a verdadeira, né? Isso me fez ir no Arquivo Público da Bahia, ler o arquivo, o processo crime todo. Você né? foi em Salvador? Eu fui em Salvador. Fui em Salvador e cheguei lá, fui com minha esposa, a Aline. E aí quando eu achando que eu ia chegar lá, eu ia abrir o arquivo e já ia facinho, aqui, ó, tá aqui, ó. Aqui, tá, achava que era assim. Quando eu cheguei lá, eu me deparo com um papel que está se desfazendo. Então a gente tem que usar uma luva, tem que usar uma almofada, tem que usar um propé para você, tem que usar uma máscara.
para você não prejudicar um papel que ele está se desfazendo. Tu pode fazer foto, essas coisas? Pode fazer foto, tem que tomar cuidado com o flash, mas lá é um ambiente bem iluminado, então a gente tira o flash. Tem que passar com a maior delicadeza, passar uma página da outra, e até aí você entende, você se prepara, você tem meios de preservar aquele material. Mas entender o que está escrito ali é necessário um conhecimento da escrita da época. Entendi. Porque nós estamos falando de um documento de 142 anos atrás. É um outro tipo de português, é uma outra forma de você mencionar um caso, né? As referências são diferentes, tem muitas congratulações então até você entender ou não, isso aqui ele só está se referindo ao... hoje a gente fala, a data que a gente coloca hoje por exemplo, 23, como a data do 23/3 de 2026. Lá, 23 de março do último dia do nosso Senhor Jesus Cristo, do ano de não sei o que. Isso já toma umas 3 linhas. E quem está escrevendo, às vezes é um escrivão, às vezes é um juiz. No processo crime tem várias escritas. Assim, hoje eu falo que são garranchos, mas era a escrita da época, era o jeito da pessoa escrever. E como é que entende isso? Então eu não consegui entender. Se eu falar para você de 80 páginas, se eu entendi 5 palavras, foi muito. É mesmo? Li, reli, fiquei horas lá com a Aline, até que tinha uma historiadora do lado, que ela é específica em fazer pesquisas, só que ela estuda século XVII. E século XVIII. E aquilo que eu estava pesquisando era século XIX. E ela falou, ela olhou e falou, olha, século XIX é tão fácil fazer essa pesquisa. Eu falei, fácil? Como isso aqui é fácil? Ela, olha, aqui você não vai conseguir. Você vai precisar fazer uma transcrição paleográfica. Aí você vai começando a entender como é que é. Como é que funciona? Olha, tem pessoas que você paga e fazem esse trabalho. Ou se você tiver muito tempo e muita paciência, você pode, com o tempo... acaba aprendendo a fazer. Descobrir também. E tal, beleza. Eu falei, mas como é que eu faço? Aqui fecha 4h30, eu tinha chegado lá, 10 da manhã, já era 2 da tarde, já estava 4 horas ali, sem almoçar, suando, não entendendo nada. E aí ela falou, olha, a melhor coisa você fazer é tirar foto. Tira foto, boas fotos, com boa resolução. Depois você chega na sua casa, abre no computador com a tela maior, você vai dando zoom e tudo, e se realmente você não conseguir, você vai ter que contratar uma vai no pessoa. GPT e tudo mais. Então, a gente tentou diversas IAs para fazer tradução, mas não tem nenhum IA com essa habilitação. É mesmo? De um português brasileiro do final do século XIX, na escrita do escrivão, que era o Mariano de Laslau Figueiredo, e na escrita do juiz de direito Ponce de Leão. Porque eles têm escritas únicas. Eles tinham a forma deles únicas de escrever. Só eles têm. Para a gente conseguir um programa traduzir isso de forma real, né, a gente teria que ter as escritas deles lá dentro do banco de dados para a inteligência identificar e saber o que é. Não tem. São pessoas que já morreram, né? E foi isso. Tiramos foto, a cabeça ficou explodindo, né? Porque é muita informação que a gente não conseguiu. Então, fiquei feliz de ter encontrado lá, mas triste também de não ter traduzido nada. Depois que a gente chegou aqui em Porto Seguro, fui olhar e não conseguia. E aí entendi uma palavra. Aí, falei, olha, essa palavra... Aí vi se ela aparecia em outras vezes. E aí eu comecei a fazer, para cada página, eram 80 páginas, para cada página eu abri um doc e um Word e ia colocando o que eu tinha traduzido. E aqui eu não consegui, eu botava uns X, uns traços para dizer que não traduzi. Então eu fiz isso um dia, aí no outro dia, como eu já falei antes aqui no meu almoço, fui lá, abri de novo, deixa eu olhar, ver se eu descubro outra aqui. Aí descobri a outra, resultado. Um mês depois eu tinha traduzido todo o documento, não precisou pagar autodidata nenhum transcritor paleográfico, né? Mas foi difícil. Eu lembro que quando eu olhava uma parede branca assim, eu piscava o olho, eu via as imagens as letras de tanto olhar, que é um papel velho, um papel meio bege, escurecido, né? Agora quase, eu estou muito curiosa para você me dizer o que você descobriu isso aí, Tom. Vamos lá. Olha só.
Seguindo uma dica aqui do meu amigo Azizinho, muita coisa eu vou falar, porque assim, não tem como. São informações que a gente precisa divulgar. Porque olha só, o que o Romeu fez, ele manteve viva a história. Por séculos aqui, enquanto existir leitura e material impresso, as pessoas vão saber qual foi a história da Josefina, o livro do Romeu, que se encontra no Clube dos Autores, é um preço muito bom. O André Simeão também eternizou, inclusive, a participação dele. As obras teatrais sobre a Cova da Moça são maravilhosas, mas ele agora com o livro. E a Rosemarie também. Então, é um caminho. Aí eu já estou com... A sua história vai ficar no livro. São 2 livros, pelo menos 2 livros. Muito bom. 2 livros. Quem sabe um terceiro livro. Porque foi muito tempo também, né? Poxa, eu quero saber. Mas tem um spoilerzinho que você pode passar pra gente. Claro que tem. A gente deixa. Olha só. Uma coisa que eu posso falar é que a gente conseguiu conectar a oralidade, tão bem escrita por Romeu Fontana, com os fatos do processo crime tão bem escritos com a Rosemarie. Então dá para fazer... Aquilo que no começo eram 2 histórias totalmente diferentes. Você conseguiu ligar. Agora a gente liga. Então dá para fazer uma história só com... Então, por exemplo, o da Rosemarie falava que não tinha carta. Não. Então a motivação do crime para ela, nesse caso, pelo que ela entendeu do processo crime, era por ciúmes, porque a Josefina era uma mulher bonita, era jovem. Era casada com um narcisista. Era uma amásia com um narcisista. Exatamente. Então ela tem. Psicopata ela segue né? essa linha e é uma linha que ela constrói muito bem e ela justifica muito bem, porque a maioria dos feminicídios segue essa linha que ela colocou. Mas a gente descobre ali, porque assim, eu não queria deixar uma página de fora. Eu não queria só ler a decisão do juiz, eu queria ler todas as testemunhas, foram 8 testemunhas e 3 informantes. Eu queria ler o começo, eu queria ler o final, eu queria saber o fim dele, eu queria saber o começo dela. E o que eu posso falar é o seguinte, o começo dela a gente ainda não sabe. A gente não sabe dela, aonde ela nasceu, a gente não sabe quem eram os pais, os irmãos, porventura se ela teve. Mas quando ela chegou aqui, ela veio de Salvador. Ela veio de Salvador, mas talvez nem fosse de Salvador. Só estava em Salvador porque o Chaves tinha uma residência em Salvador. O que a gente sabe do Chaves é que ele não era nascido em Salvador, ele era... São os spoilers que eu já estou dando. Ele era nascido perto de Salvador, em Maragogipe, no Recôncavo Baiano. Mas possivelmente se mudou para Salvador, que era a grande cidade daquela região, e a grande cidade da Bahia, né? E o que a gente sabe é que a Rosemarie falou que não tinha carta, que foi a motivação e tudo, mas a gente já sabe que teve uma carta. Que a motivação uma das testemunhas fala que o Chaves vem, né, muito alucinado e fala que ele leu uma carta dessa mentirosa, né, como ele já estava se referindo a Josefina. E recentemente, aí uma coisa mais recente mesmo, porque foi na sexta-feira, que dia foi sexta-feira? Dia 13. Sexta-feira 13. Sexta-feira 13. 13? Não, ontem foi sexta-feira 13. Na sexta passada, então. Ah, tá. Então, sexta-feira... Dia 6. Dia 6 de março, eu volto no arquivo público pela 4ª vez. Não mais para ver o processo crime. Porque esse eu já transcrevi todo. Esse eu já sei a página, eu já sei o que tem e o que não tem. Mas para ver o seguinte, entre 1878 e 1888, tem um pacote lá no arquivo público das decisões dos juízes de todas as comarcas da Bahia. E tem lá dos juízes de Porto Seguro. Então, junto com minha fiel escudeira e esposa Aline, nós fomos novamente lá. E a gente analisou os anos de 1884, que é o ano do crime, e 1885, que é o que posterior ao crime. Vem cá, então o ano do crime foi 1884. Tá. E a gente encontra todas as decisões e correspondências dos juízes de Porto Seguro para a província da Bahia. E a gente encontra lá a menção ao caso. O meu objetivo era não mais saber sobre o juiz Chaves, sim, ou sobre o juiz daqui, era saber alguma informação da Josefina, dava alguma dica de onde ela veio, de quem ela era parente, enfim. Não achamos, então buscar a Josefina, né, ir no rastro da Josefina é muito mais difícil.
mas enquanto eu estiver vivo, enquanto eu estiver com essa paixão pela história de Porto Seguro, eu vou estar pesquisando. E achando pelo juiz. Mas o que a gente descobre? Havia uma tendência de que essa carta foi enviada anonimamente de Salvador por uma embarcação e que não foi a Josefina que trouxe a carta. Lembra quando eu falei que tinha carta? Sim. Mas quando a testemunha fala da carta, ela não fala quem entregou essa carta ao juiz, só fala que o juiz diz que, ao ler uma carta que veio da Bahia, e Bahia, nessa época, pessoal, era Salvador, né? Hoje, Bahia, a gente refere a Bahia como estado, como um todo. Mas na época, Bahia era Salvador. Então a gente achou o quê? Que alguém mandou uma carta pelo vapor de embarcação, de correspondência. E na sexta-feira, dia 6, a gente descobre que foi a própria Josefina que trouxe. O juiz de direito de Porto Seguro, Ponce de Leão, fala na correspondência dele ao presidente da província da Bahia, que era como era chamado, né? Não o governador, como a gente chamou hoje o estado da Bahia, antes era o presidente da província da Bahia. Ele fala que a própria Josefina traz com ela uma carta. E ao ler essa carta, o juiz começa o espancamento e tudo mais. O que você pode falar sobre a aparência da Josefina? Era uma mulher bonita? Todos os relatos é de que era jovem, então a gente presume aí uma idade entre 15 a 25 anos. Olha, bem nova. Bonita, branca. A cor dos cabelos a gente não sabe, mas sabia que ela tinha um cabelo longo. E uma pessoa de voz, de tom suave, a voz suave. Uma pessoa que o pessoal hoje fala meiga, simpática, calma, né? Então é o que a gente sabe. Não tinha uma personalidade forte, não era mandona, não gritava, esse era o perfil dela. Agora, eu queria entrar em um assunto que eu vi Nasa comentando assim, ele é narcisista, né? Nasa, ele é psicanalista, né? E eu quero só pedir esse parêntese aqui para falar nesse assunto, porque eu conheço algumas mulheres e eu acho que nada justifica que fala assim, foi com o irmão, estava com o irmão, ou ela era assim, nada vai justificar uma agressão e terminar na morte dessa mulher. Diante de tudo que você tem estudado, você conseguiu achar alguma coisa que falasse do comportamento desse marido dela? Algo que hoje a gente poderia contribuir, porque nós estamos realmente... Eu acho que essa história é uma história que é muito triste, eu estou sentindo isso aqui. É uma história que também, infelizmente, vai ativar alguns gatilhos aí em muitas mulheres que vão assistir esse episódio. Tem muita gente passando por isso. Muita gente passando por isso. Ontem e hoje, infelizmente, nesse exato momento, tem mulheres que estão sendo agredidas ou até mesmo mortas, né? Eu queria falar um pouco desse comportamento, que a gente pudesse falar, o que vocês pensam, acham desse comportamento, desse companheiro, se era narcisista, se não era, como começa... O que a gente pode dizer para essas mulheres que vão estar assistindo o nosso episódio? Olha, tudo que você falou, eu concordo, Márcia. Ao mesmo tempo que hoje a gente consegue ter mecanismos para combater isso, mas não parou. A agressão à mulher, ela continua, né? Naquela época foi muito pior. A Josefina, o que eu posso falar é o que eu li, que eu descobri, né? Que conecta essas histórias. Ela pede socorro para a população de Porto Seguro. Não vou dizer para a população, mas as pessoas próximas. Só que ela vai pedir para a mulher do amigo do cara que estava batendo nela. E a mulher do amigo que estava batendo nela não consegue ajudar ela. Tem um relato, é um dos relatos mais fortes que tem, que essa mulher se comove tanto em cada dia que ela via a Josefina estava pior, estava com hematoma em um lugar diferente, e o dia que ela vê a Josefina com o cabelo cortado, ela resolve mudar de casa para uma outra casa que ela morava na Cidade Baixa, né, aqui de Porto Seguro, e vai morar na Cidade Alta, para não ver mais a Josefina. Ela fugiu. Para fugir de ver uma espécie de amiga que ela tinha feito ali, de ser agredida.
Hoje em dia a gente talvez não faria isso, a gente iria numa delegacia da mulher, a gente faria uma denúncia, o Chaves seria preso e ele não ia continuar os espancamentos. Mas naquela época não. E a Josefina ficou indefesa, ela ficou, né, sendo espancada. Tem um outro relato importante que é de um amigo do Chaves que fala bem assim: se você não quer mais a Josefina, mande-a no próximo vapor e não bata mais nela. Uhum. Então você vê reações da população de Porto Seguro totalmente assim. Uma não quer mais ver a Josefina sendo agredida, o outro quer convencer o Chaves a mandar ela de volta e não bata mais nela. Não, sabe, se ela fez tudo isso, que você acha, manda ela de volta, né? Mas não bate nela. E ele fala para esse amigo: não, então tudo bem, eu vou fazer isso. Mas o mesmo amigo, ele é uma das testemunhas, ele fala: e o Chaves no outro dia voltou a bater nela. Então, assim, a fúria, a alucinação, a revolta, as motivações do Chaves para bater nela levaram à morte da Josefina. E é assim, e o comportamento é sempre esse. Às vezes o cara bate, vai lá, pede perdão, fala não sei o que aconteceu, não vai acontecer de novo, né, Nasa? Pode falar. Márcia, existe uma frase que a gente ouve muito até hoje. O pessoal fala que briga de marido e mulher não se mete a colher. E muitas vezes você vê a mulher apanhando, você vê o marido agredindo, falando coisas ruins, e nem um toque você passa para essa mulher. É importante saber que a pessoa que é narcisista não tem cura. Ela vai continuar assim. E muitas mulheres, elas querem resolver o problema de forma a falar assim: não, ele vai mudar. Acha que vai mudar. Isso, não, deixa que eu vou consertar. E não fica atento aos sinais. E os sinais você começa a perceber desde o início do relacionamento. Do primeiro tapa, né? O empurrão. Exatamente. Nessa época era muito mais difícil, porque muitas vezes as mulheres eram prometidas, né? Ou eram basicamente prometidas, não trabalhava, né? Era dependente, tinha uma dependência, não tinha como... total, era como se fosse um... Mas hoje tem essa abertura. Então, o que precisa ser feito é perceber os sinais, né? E saber que ele vai continuar fazendo aquilo ali. No caso do Chaves, do magistrado Chaves, enquanto a população de Porto Seguro tomou ele como um vilão, até agora, o que a gente tem estudado sobre ele é um negócio assim, torna essa história mais polêmica ainda. A gente ainda não achou um relato sequer de qualquer coisa ruim que ele fez após isso e nem antes disso. É assim, é totalmente... Ele é um personagem da história dela. Ele deveria deixar um rastro de espancamentos, sim, ou de mortes. Não deixa, né? Não deixa. Parece que, inclusive, a Josefina veio para cá só para morrer. Ela entrega a sentença de morte dela na mão do... Né? E ela possivelmente entregou sem saber o que tinha, respeitando, né, a convivência. Para que eu vou abrir uma correspondência, né, que vem de uma pessoa? E aí o que acontece com Chaves, né? Porque a oralidade de Porto Seguro e a peça teatral dizem que aconteceu alguma coisa. Aqui na peça que ele ficou louco. É verdade, você falou que ele tinha ido para o manicômio. Isso, manicômio. Na oralidade não se sabe. O fim dele, um mistério. Algumas pessoas ficou louco, outras pessoas foram embora e nunca mais voltou. A Rosemarie, ela vai bem nisso e ela fala que ele é preso aqui, ficou preso aqui na câmara de casa de câmara e cadeia, mas ele consegue ser solto lá em Salvador. Ele é transferido para Salvador e lá em Salvador ele consegue. E aí vem uma outra parte do livro muito boa, que há um duelo de juízes, né? O juiz de Porto Seguro quer deixar ele preso, o Chaves, que também era juiz municipal, mas estava preso por um crime, queria ser solto. E parece que o Chaves tinha umas costas largas lá em Salvador e consegue ser preso, consegue ser solto. E a defesa dele é muito bem feita. O Chaves era um espancador nato, né? Que acaba induzindo a Josefina à morte, mas ele era um excelente juiz, porque ele faz uma defesa incrível. Ele vai nos artigos, ele vai nas brechas da lei para ser solto. E ele é solto e o Tribunal de Relação, como era dado o nome, né, da junta de juízes, né, da turma,
de desembargadores da Bahia resolve então soltar o Chaves lá em Salvador e realmente a população de Porto Seguro nunca mais vai ver o Chaves, porque ele vai para lugares muito distantes do Brasil. Esses aí eu vou falar mais no livro, né? Quando tiver o lançamento do livro, mas ele não volta mais para Porto Seguro. E o juiz de Porto Seguro que prendeu ele, o Pôncio de Leão, esse sim começa a ser perseguido pelo desembargadores da Bahia e é processado por ter, como dizer assim, imputado um crime falso ao juiz Chaves. Ele consegue também se defender, até que um desembargador resolve botar final assim, olha, não vamos mais processar ele e fica por isso mesmo. O juiz Chaves está solto e o Pôncio de Leão não fez nada. Ô, Diego, agora eu estava pensando aqui, nessa época também deve ter sido muito complicado, até para essa moça aí ajudar a amiga. Por quê? Na verdade, o marido dela era o dono da justiça. Como é que você vai brigar contra a pessoa que é a lei? Sim, a Josefina deu um azar tremendo. Assim, quem é que ia se meter com o juiz, né? Exatamente. Porque é aquilo que a gente questiona muito, né? Onde é que é a dosagem da punição? Pô, o cara roubou, ele tem que ser preso. Pô, mas se ele no roubo mata alguém, então ele tem que ser preso. Mas você vai esperar ele matar alguém para prender ele, sabe? Então essas polêmicas, imagina na época. A Josefina, ela tentou, ela pede para as vizinhas, não só para essa vizinha, depois que essa vizinha vai mudar de casa, ela pede para outra vizinha. Inclusive, isso demorou de eu entender, porque ela não menciona vizinha, né? Ela usa uma outra palavra chamada contígua, que é um sinônimo de vizinha. Hoje é uma palavra que a gente não usa mais, mas na época era usada. Então, até eu entender o que estava escrito contígua, demorou um tempo. E aí começou a fazer sentido. E a vizinha também não consegue ajudar. Ela só fala para ela se cuidar, para não discutir com o marido, enfim. A escrava também tenta ajudar, a escrava é uma das depoentes, né? Mas não tem jeito. Triste. Não tem jeito. A gente está fechando ainda os dias certos, mas é certo que a Josefina foi espancada entre 16 a 22 dias seguidos. Os espancamentos só pioraram. Tem uma parte que a gente conseguiu transcrever, que o Chaves ele tinha um objeto, uma espécie de um chicote, que na ponta desse chicote tinha uns ferros pontiagudos e ele batia nela com isso. Então, isso foi relatado no corpo de delito que foi feito dela, né? Os locais, as formas de hematomas e machucados, os furos no corpo, cabelo cortado. Ela não é assim, então ela não aguentou umas pancadinhas e se matou. Não. Ela apanhou muito, ela sofreu muito, muito. Eu confesso para vocês que é muito chato a gente estar contando essa história. Mas, na verdade, é uma história que ela está se repetindo na vida de muitas mulheres, né? E casadas com homens de poder, algumas delas. Né? E às olha o que eu acabei de falar. Ninguém falaria que o magistrado Chaves faria isso com a pessoa. Ele não tem nenhuma mácula na história dele, nenhuma. Então, se você fosse apontar, Diego, me aponte aí qual dos perfis dessas pessoas aqui e tal. O Chaves seria o último. Um juiz, uma pessoa ilibada. Acima de qualquer suspeita. Olha o que ele fez. Acabou com a vida de uma jovem. Né? O que eu acho interessante nessa história, voltando um pouco lá atrás, foi... Quantos anos já se passaram? 142 anos, vai fazer em outubro desse ano. 142. E Porto Seguro não deixou essa história morrer. A população não deixou. Aí passa a patrol, é isso? Isso. Derruba a cruz, o povo vai lá, levanta de novo, vão fazer, mas não deixou essa história morrer. Não deixou. A gente tem que não desceu na garganta de ninguém, né? Ninguém. Não. Porque foi uma grande injustiça. A segunda carta, que a lenda fala que o irmão se desculpa e fala. Essa a gente não teve acesso, a gente não conseguiu ainda. A gente não há uma menção à segunda carta, independente se tem segunda carta ou não. O fato é que a Josefina morreu, com uma morte feia, bárbara. E a gente tem que reconhecer as pessoas de Porto Seguro que mantiveram isso. Porque não deixaram. Já houve tentativas, inclusive, de mudar o nome da rua Cova da Moça para homenagear uma outra pessoa. Sim. Que possivelmente tem sua importância também, mas deixaria de... com o tempo a gente sabe,
as pessoas não iam mais saber desse crime que aconteceu aqui em Porto Seguro. Ia ser uma lenda, uma história que passou e as pessoas iam duvidar, será que foi real? Isso é uma história? Não... Mas a gente vê que a população dos mais antigos foram registrando, acho que contando para os mais novos, que tomou aquela história, né? Como você está pesquisando essa história, tem conversado com nativos, inclusive, que conhecem essa história, e são pessoas que não deixam essa história morrer, não deixam tirar esse marco, né? Tá aí os livros, né, que deixa... Tem outros livros que eu trouxe aqui que fazem menção, são dois autores que já faleceram, uma é daqui de Porto Seguro, Fausto Rodrigues de Almeida. No livro Descubra Porto Seguro, eu já trouxe aqui antes, ele faz o relato dos causos de Porto Seguro, né? Então ainda tratado como lenda, mas ele faz esse registro do Fausto. Dá até uma informação importante que a gente não acha nas outras e você vai montando assim um quebra-cabeça, né? Uhum. E o outro é do Jorge Maltiero, um português que viveu aqui na década de 60, e ele inclusive ele coloca uma imagem, ele desenha uma imagem, ele era um pintor, né? Ele desenha uma imagem da cova da Josefina, né? Que era só uma cruz. Era uma cruz simples e tudo. Daqui a pouco eu acho aqui, mas enfim. Esse é um livro mais difícil de achar. Eu confesso para vocês que eu achei num lugar que eu nunca esperarei achar um livro, que foi na Shopee. Olha. Mas eu tava louco atrás desse livro e falei, eu tenho que achar esse livro, não é possível. A gente só ouve falar do Jorge Maltiero aqui em Porto Seguro e tal. Ele também traz uma polêmica que até hoje a gente tem, que é sobre onde ela morou. Onde foi que a Josefina morou. Tem gente que fala que é no hoje atual Colégio Cariza, né? Sim. Ali, mas os moradores antigos, todos eles, todos, sem exceção, falam que foi no que é hoje Residencial Júlia Almeida, ali perto do Cariza. Fica é um condomínio de esquina, de muro amarelo, né? E foi ali, é onde o pessoal fala que ela morou. Ainda achar onde está essa divergência, né? Onde começou o erro, é difícil, é um trabalho, não é só essa linha de pesquisa que eu sigo, né? Mas estudar a Cova da Moça é muito difícil. Achar informações sobre a Josefina é mais difícil ainda. Outro episódio, eu acredito que você comentou sobre o nome dela numa lista de viagem, alguma coisa assim. O dado mais antigo que a gente tem sobre a Josefina é de 2 anos antes da morte dela. Ela saindo de Recife para Portos do Sul, ou seja, Portos ao sul de Recife. Então a gente imagina que esse porto que ela foi não fala assim, a Josefina foi ao Porto do Sul. Ele dá uma lista de passageiros e fala para onde esse vapor estava indo. Estava indo a Portos do Sul. Então a gente imagina que foi para Salvador. E isso dá a entender que ela é lá daquela região? Olha, se você me perguntar hoje, Diego, da onde você acha que a Josefina é? Eu cheguei numa pista que eu achava que era ela, eu comemorei tudo, depois eu vi que não era ela. Ou pode ser ela, desde que eu tenha acesso ao documento. É de um registro de Alagoas, de uma cidade chamada Porto Calvo. Mas como ela de Alagoas foi conhecer ele em Recife, é outra questão, talvez são coisas que nem sei se a gente vai conseguir descobrir, porque nós estamos falando de um Brasil ainda que era Brasil Império, que o Chaves ele foi solto por um perdão imperial, que era uma forma que os presidiários tinham, de que hoje é indulto presidencial, né? Na época você mandava uma carta para o imperador do Brasil, que era Dom Pedro II. E nessa que ele consegue ser solto, porque os desembargadores faziam um filtro, eles analisavam os pedidos antes, e ao analisarem, eles entenderam que o Chaves deveria ser solto, e ele foi solto. Isso aí para os moradores de Porto Seguro, já teve até algumas discussões, não, ele ficou louco, ele morreu no hospício. Bom, não vou dizer que eu gostaria que fosse isso, mas isso não foi, isso não aconteceu. Ele continua sendo juiz, e continua sendo um bom juiz, né? E ele vai ter uma história longa, vai durar décadas, ele vai morrer muito depois da Josefina. Não. Ô Diego, você acredita que Porto Seguro ela guarda muitas outras histórias
que não foram contadas? Com toda certeza. Nessas pesquisas sobre o caso da Josefina, eu achei uma lista de crimes que aconteceram e a gente foi filtrando. E tem um caso que me chama a atenção, quando eu tiver um tempinho eu vou analisar esse caso, que foi tem 2 infanticídios em Porto Seguro, que é assassinato à criança, né? Isso já chama muita atenção. Não sei sobre esse caso, mas está lá, está no arquivo público. Outros historiadores, pesquisadores quiserem ir e trazer essas informações para a gente, porque assim, como é que eu me vejo? Eu tô ajudando a gente a descobrir as coisas da nossa cidade, né? A gente sair daquele, Cabral veio aqui, colonizou todo mundo, matou todo mundo, e por isso que a gente é assim, os portugueses é a pior coisa do mundo. Não, de fato, o que aconteceu? A gente tem 5 séculos de história. Será que a gente só vai resumir a isso? E a gente já descobriu que Cabral ficou aqui 10 dias. E foram os melhores dias de Porto Seguro, porque deu tudo certo. Exatamente. Né? Deu tudo certo, com os índios, com eles, deu tudo certo. Até ficaram pessoas aqui para morar aqui, né? O que você está procurando aí, Diego? Eu vou achar. Estou procurando a cruz. Enquanto ele vai achando, a gente vai conversando mais um pouco aqui. Como é que está nosso tempo aí? Perguntando para o nosso produtor geral que está ali. Achei, pronto, achei. Essa é a imagem da cruz mais antiga que a gente tem sobre a Josefina. Você pode estar muito longe, mas aqui está escrito: aqui jazes Josefina. Tem uma série de rosas aqui, né? Aqui ao fundo tem uma cerca, né? Bem simplesinho, uma série de flores, né? Então o pessoal passava, deixava, fazia oração. E tem aqui Maltieira, né? Que é o escritor, o Jorge Maltieira. Cova da Moça, Porto Seguro, 1963. Então, em 1963 era assim a Cova da Moça, né? Era assim como ela estava homenageada, enfim, o local da cruz dela. Isso é antes da patrol, como eu falei para vocês, vir passar e derrubar. Mas depois que essa patrola passou e derrubou, eles logo colocaram outra cruz, porque pelo que eu estou vendo aí, essa cruz, ela tem sido bem permanente desde a época. Né? Não passaram. Ele passou e depois aí as coisas em Porto Seguro, e até em cidades menores, eram muito mais lentas, né? Alguém um dia passou e viu, legal a rua expandida, mas cadê a cruz da Josefina? E aí foram atrás, né? Então é uma pena que a maioria dessas pessoas, quase todas elas já faleceram, né? Mas elas deixaram a sua indignação na época e resolveram colocar uma outra cruz, não conseguiram mais determinar exatamente onde era. Você acha que a história da moça da Cova da Moça, ela desmistifica, que muitas vezes tem um ditado popular, ou que as pessoas muito dizem que Porto Seguro é uma terra sem lei. E nessa época aí, pelo que você contou pra gente aqui, o juiz daqui não deixou essa história barata porque ele foi solto em Salvador. Isso reforça que, mesmo Porto Seguro, que você vem contando essa história desde o início pra gente, dessa evolução que vem, teve aquele período obscuro e tudo, mas há uma esperança, assim, né, desse período ali que, mesmo dessa história muito triste e injusta, houve uma tentativa de se fazer justiça. Sim. A população de Porto Seguro tem um relato muito interessante. Não está em nenhum livro, tá? Foi descoberta minha. Uma das testemunhas menciona que um alvoroço após a morte da Josefina, na casa onde eles moravam, no solar, que depois ficou conhecido como Solar dos Martírios, de acordo com o martírio da Josefina, um grande número de homens se exaltava pedindo justiça, né? E o Chaves, o juiz, né, ele se esconde, ele não participa da formação de culpa, como era o nome na época, né, que seria uma espécie de refazer o que aconteceu e tudo, ele não participa. Ele temia um linchamento? Ele temia um linchamento total, porque a população se revoltou. E ele é declarado como rével, no caso, e ele é preso, né? E o juiz de Porto Seguro, o juiz de direito, aqueles que eu mencionei no começo, na esfera, ele, junto com o promotor faz a acusação e o juiz aceita, né, e imputa a ele o crime de homicídio.
Na verdade, não deveria ser o crime de homicídio, porque quem finaliza a morte, quem dá a morte à Josefina é ela mesma. Mas se ele fizesse como deveria ser feito e desse indução ao suicídio, cumplicidade de suicídio, que seria já um crime previsto até para aquele Código Penal da época, possivelmente o Chaves responderia tudo em liberdade e teria inúmeros argumentos para se defender impune, inclusive recebendo ainda como juiz, pelos honorários dele, né, e tudo, do Estado. Ao contrário, o juiz Ponce de Leão, que não é mencionado, né, pela oralidade de Porto Seguro, ele se torna o grande herói dessa história, que é o cara que tenta fazer justiça, não deixou modificando a tipificação do crime, né, e depois sofrendo as consequências por isso, né, porque quando o Chaves é solto lá em Salvador, é ele que recebe um processo, mas ele prende aqui em Porto Seguro, ele nega uma série de habeas corpus e vira uma verdadeira assim, até que o Chaves, agora já estou extrapolando um pouquinho do que eu deveria falar, mas o Chaves ele manda uma série de telegramas e consegue ser transferido de Porto Seguro, que ele temia pela vida dele aqui enquanto preso. Ele não teve vida fácil em Porto Seguro após a morte da Josefina. Isso eu posso garantir para vocês. Eu quero te fazer uma pergunta pessoal agora. Manda. Nesse trâmite todo, nessa pesquisa, né, no conhecimento das histórias, né, nas contradições e nos acertos aí, qual foi a sua sensação? Quais foram os seus sentimentos e as emoções que você sentiu durante essa pesquisa? Olha, foram diversas, né? Quando eu leio o livro do Romeu Fontana, isso me impacta muito, porque você vê que ela estava sofrendo e não melhorava, sabe? Não teve um alento, não teve uma esperança em nenhum momento. Eu acho que a falta de esperança fez com que ela terminasse a vida dela. Quando eu leio o livro da Rosemarie, eu vejo que o problema é muito maior, né? É muito maior essa questão ligada a feminicídio, ligada à agressão da mulher. E quando eu vou fazer as minhas pesquisas e interpretar novamente o processo crime, ler todas as 80 páginas, conectar todos os pontos, achar outros, cara, teve um momento que eu falei, cara, o que a Josefina sofreu em vida, eu acho que poucas pessoas no mundo passaram. Sabe? Se assemelha muito ao que aqueles prisioneiros de guerra sofreram no Holocausto, aquelas punições diárias, cotidianas, você conviver com a dor por seguidos dias, não é para qualquer um. Porque durante o tempo que você contava aí, me via a indignação, às vezes nó na garganta, aquele friozinho no estômago assim. Esse tipo de sensação rolou com você em algum momento? Sim, porque nenhuma pessoa vem principalmente para Porto Seguro para morrer. E eu só imagino ela descendo do vapor, entregando uma carta e como se nessa carta ela estivesse entregando, olha, eu estou morrendo já. Começou minha morte aqui. Por enquanto, até agora, uma carta. E se foi verdade ou não, a morte não deveria ser o destino dela. Eu estou muito com um dos amigos do Chaves que fala, olha, se não deu certo, bota ela de volta no vapor e sua vida tem que seguir. Quando ela morre, há uma dupla sensação do Chaves. Ele tem dois sentimentos. Quando ele vê que ela está morrendo, ainda com o Antônio Ricaldi, ele fala, você vai acabar com a minha carreira. Você não devia ter feito isso. E depois que ela morre, ele se arrepende, pelo menos nos testemunhos né? Mas aí tinha uma expressão antiga, não sei se vocês pegaram, Inês já está morta. No caso, Josefina é morta já, né? Agora já era. Ele bateu muito nela. E essa indignação é porque assim, ninguém parou ele, né? Qual é o freio que a gente dá a uma atitude tão desmedida de uma pessoa tão voraz contra um ser que a Josefina magra, meiga, calma, né? Como é que ela ia se defender, né? Ela não conseguiu. Eu acho que tem muito a ver com o que Nasa falou, né? A pessoa leva muito aquilo em brigas de marido e mulher, ninguém se mexe. A colher,
ela foi apanhando, o pessoal às vezes achava que ia ser só o último episódio, não ia, até que chegou nessa situação dela morrer, né? Então, muitas vezes é o que acontece E como é que você denuncia o juiz? Pois é. E o que a gente vê, o que mais a gente vê em nossos dias hoje no Brasil é injustiça, é corrupção, é o juiz, infelizmente, agido de forma injusta, mas usando da sua cadeira, do seu poder, das suas costas largas. E você está vendo aí o que está acontecendo no Brasil e as pessoas ficam de mãos atadas. E aí, o que você faz agora? Como faz? É aquilo que você falou, Diego. Esse juiz, ele conseguiu ir nas brechas da lei e mesmo diante de uma barbaridade, de tudo que aconteceu, ele foi tão sagaz, vamos dizer assim, que ele conseguiu, nas brechas da lei, montar uma defesa. Isso mostra uma frieza dele, né? E então ele ficou preso aqui. Eu acho que a punição dele maior foi ficar aqui os 2 meses aqui em Porto Seguro. A cadeia daqui não era para amador. A cadeia daqui era pesada, o chão dela era de sal, as janelas eram fechadas. Nossa. Então você respirava um ar terrível, um ar. Agora também podre, eu acho que quando uma pessoa é culpada da morte de outra, essa é uma dor que ela vai levar para a vida inteira, né? Mas é que você falou da questão. Os psicopatas, né? Os psicopatas não têm sentimento, né? O Chaves, ele vai viver muito tempo. Ele vai constituir família e... Assim, o pesado é para Josefina. Ela que não... se você for na linha, inclusive, das aparições dela, de espírito e tal, assim, é como se ela estivesse presa, né? Ela tirou a própria vida e ela está presa num mundo, ela está não sei em que nível, em que, né, ela está, né, nessa espiritualidade. Eu já conversei com algumas pessoas e que são mais ligadas ao espiritismo e elas falam, Diego, ela tá aqui porque ela não aceita a morte dela. Ela acha a morte dela injusta. Então tem várias nuances de crenças, né? Várias nuances, né? É trágico. Estudar esse caso é trágico, a gente tem que ser muito frio. Eu acho que eu já passei da minha fase de ficar sentido, tanto ver, sabe? Mas toda vez que eu acho um relato dela sendo espancada, então eu nem leio mais. Eu transcrevi isso, mas eu não leio mais. É isso que é importante você falar. Eu ia te perguntar isso. Não dá para voltar, porque assim, é muito pesado. Principalmente quando eu vou nas testemunhas, né? É muito pesado isso. Na decisão dos juízes, não, porque só está falando o nome dela. Mas quando vai nas testemunhas, que falou, ela chegou aqui, ela foi espancada aqui, no corredor da Joana Moreira, que é um corredor que a gente não sabe onde é hoje. Aí ela foi, que era um local de Porto Seguro, bateu nela assim, o cabelo dela assim, uma maçã, ela estava com um machucado, um hematoma, parecia uma maçã no rosto. A sobrancelha de esquerda estava cortada, a clavícula estava sangrando. Você tem a informação de quanto tempo, desde que ela chegou aqui em Porto Seguro, até o falecimento dela? Então, na oralidade, falava que ela morreu aqui, que ela foi 1 mês sendo torturada. No livro da Rosemarie já são mais meses, né? Mas hoje eu posso falar que foi menos, foi entre 16 a 22 dias, o que não muda o fato. Poucos dias, né? Assim, eu acho que uma pessoa comum talvez suportaria 1 ou 2 dias. A partir disso... O que você poderia acrescentar para a gente basicamente finalizar? O que faltou aí? É um caso que, como os outros que eu estou pesquisando, eu não encerrei ele, eu estou pesquisando. Está praticamente fechado tudo que o Chaves fez e não fez na vida dele pós-morte da Josefina. Isso deve sair um livro, né, em breve, junto com o meu grande amigo... Quando você fala em breve, esse livro aí vai sair quando? Olha, nós estamos em março. Olha, pessoal, eu não tenho experiência. Você já começou a discar? Já tem umas páginas feitas, já tem alguns capítulos. Show. Eu não vou dizer esse ano, porque seria o primeiro livro, né, que eu lançaria, né? Ainda estou vendo como é que funciona isso. É tudo muito pronto, novo. Ele fica. Lançamento ano que vem. Pronto, esse ano ele fica, porque todas as informações do Chaves, eu ainda devo ir para a última cidade dele, que ele morreu, para pegar alguma coisa aí. Quem sabe achar uma foto dele. Sim. Já pensou?
Então dele tem muita coisa. E eu até parei de pesquisar, porque é tanta coisa. Como ele era uma pessoa pública, era mais fácil achar. Tem um outro livro que é a transcrição desse processo crime e outros processos que nós encontramos, eu encontrei ao longo dessas pesquisas, que não é assim, é aquela coisa, né? Muita gente me pergunta, como é que você acha? Porque eu coloco no Google e não aparece nada. E realmente não vai aparecer nada, né? Porque as pesquisas, esses documentos, eles existem, mas você não sabe onde eles estão. Você tem que ir pesquisando mesmo, acha uma coisinha ali, volta e completa e tudo. Você vê, eu achei um negócio pelas decisões do juiz de Porto Seguro. Não estava lá, qual foi a decisão dele em relação ao caso da Cova da Moça? Não vai ter. Você vai ter que ler todas as decisões dos juízes no período do crime, né? E nesse caso a gente tem que mencionar todos os escritores, porque eles nos deram nomes, sim, eles nos deram a época, né? Por mais que há uma divergência aqui na época, mas você tem um período ali, você não vai chegar lá e ver de 1700 a 1800, não, você já vai no século XIX, e é final do século XIX, né? Eu ainda me debruço muito para achar informações sobre a Josefina. Eu quero muito saber e mostrar para o público de onde ela veio, aonde ela nasceu, quem eram os pais, por que os parentes não vieram, como é que ela... Tentar descobrir como é que ela se relacionou com Chaves, se ela fugiu, se ela tinha consentimento da família. Se ela foi entregue para casar com ele. Se ela foi entregue, né? O irmão, né? Que a lenda se baseia muito no irmão. E já a Rosemarie não... a gente já descobriu... Existiu esse irmão. A gente já descobriu irmãos, vamos dizer assim. E se foram eles ou um deles que mandou, a gente não sabe ainda. Mas se eu descobrir, vai estar no livro. E você nos avisa. Quando você for, a gente vai lançar o seu livro aqui também. Eu sei que você vai fazer um lançamento, mas depois a gente vai de novo falar sobre o seu livro então, aqui. A minha porque ficou intenção... aqueles pontinhos, né, que nós estamos sabendo ainda, que só ele sabe. Olha, eu costumo falar mais sobre esse caso ao final da apresentação da peça teatral. Porque surgem, a gente abre para as perguntas, as pessoas perguntam de tudo. E numa dessas respostas eu acabo soltando uma série de coisas. Porque se você me pergunta, eu vou falar. Então, dia 26 tem esse spoiler de novo. Dia 26. Quem quiser, assiste a peça. No final é que eu apareço lá, interajo com os atores, com os criadores da peça e com o público. É bem legal. Para a gente fechar, tem alguma coisa para ressaltar? O que faltou? Desse caso, eu já falei da polêmica, né, da onde ela morou ou não, né? Há os que defendem que foi onde hoje é o Colégio Cariza, mas todos os moradores de Porto Seguro falam que nunca foi ali, que foi ali próximo, né? Isso é comum, esses erros de locais, porque, como eu falei para vocês, né, se o caso da Josefina ficou décadas sem ser falado, de uma hora para outra voltou e já voltou com algumas modificações, né? Você imagina esses locais. Tem uma coisa recente que eu descobri, que foi o nome do vapor que ela veio. E isso dá uma série de dicas para futuras pesquisas, inclusive de onde possivelmente ela veio, né? O tempo de viagem dela de Salvador para Porto Seguro, que antes a gente imaginava que demorou uma semana para vir, hoje a gente já sabe que foi menos. Então a gente já descobriu. É um grande quebra-cabeça. Já tem munição, né? É um grande quebra-cabeça e a gente vai montando. Diego, ele está montado? Já não. Acho que a gente já montou mais da metade. Mas tem uma parte que é a parte dela que está mais difícil. Está muito difícil. Mas a gente pede ajuda aos universitários. Tem pessoas especializadas, investigadores de genealogia. E quem sabe, se não estiver achando, a gente aumenta o nível de sofisticação da investigação. Eu não vou parar até conseguir achar informações sobre ela. É possível que a gente não ache, porque tem registros que você nunca vai achar. Mas o máximo que a gente puder para fechar esse quebra-cabeça, a gente vai fazer. É isso. Diego, nós queremos te agradecer imensamente. Eu aprendi muito, sou nativa de Porto Seguro e eu aprendi a história de Porto Seguro com você, que se colocou à disposição em contar essa história pra gente, né, Nara? Com certeza. E ficamos nós dois aqui, assim, ansioso
para ouvir essa história. Muito obrigada por compartilhar com a gente. Essas pessoas também, nós somos muito gratos por todas essas pessoas que não deixou essa história morrer. E está aí, né? É uma história de Porto Seguro. Porto Seguro não é só sobre turismo, ela tem uma história e é bom a gente conhecer um pouco e ver que é um lugar que é lindo, é especial e que muitas das pessoas lutaram lá atrás para Porto Seguro chegar a ser o que Porto Seguro é e que a gente sabe que tem muito que melhorar ainda, né? Quero agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando aqui no nosso canal. Não deixa de curtir, de comentar, compartilhar, ativa o sininho, se inscreve, porque essa foi a primeira temporada. Nós estamos estudando aí em falar sobre uma segunda temporada, continuar falando dessa história de Porto Seguro, desse paraíso, né, que quando você chega nos outros lugares, você chega em São Paulo, fala, eu sou de Porto Seguro, e você mora no paraíso. Então muito obrigada por estar aqui conosco, por estar nos acompanhando e não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, porque sempre que tiver uma novidade, você recebe a notificação. Muito obrigada a todos vocês. Quero agradecer também, né, principalmente o Diego, por ter trazido para a gente essas histórias maravilhosas, principalmente essa história da Cova da Moça, que a população de Porto Seguro vai ficar muito mais agradecido quando você trouxer mais detalhes, tá? Com essas descobertas aí de que ninguém sabe e que realmente foram verdades, tá? E você fique à vontade agora para poder fazer a sua despedida também. Olha, eu fico, acho que mais feliz ainda, porque é tanto conhecimento e eu não vivo de história. Eu tenho empresas, né? Eu tenho o rugby, eu tenho minha família. Então, tudo isso que eu faço da história de Porto Seguro é por pura paixão. E eu quero falar para as pessoas, e vocês deram esse espaço, eu estou muito feliz. Eu sei que está dando certo, porque muita gente conversa, fala comigo, fala o que a Márcia falou, o que você falou, né, Nazaré? E já tem os críticos também, então isso enriquece isso, tem as polêmicas, e a gente está aqui para conversar, né? Olha, as fontes primárias e não primárias que a gente encontra, tudo isso que eu falei aqui, eu já trouxe aqui diversos livros, mas tem mais de 50 lá em casa, tem teses, dissertações, tem monografias, enfim, tem artigos, tem outros documentos que eu pesquiso. Quem tiver afim, tem aí minhas redes sociais, é o @Diego Hamilton Reis, me acha lá, fácil, conversa comigo sobre história de Porto Seguro, pode ter certeza que eu vou dedicar um tempinho a cada um de vocês que quiserem conversar comigo sobre qualquer linha de pesquisa, sobre a Cova da Moça, sobre as outras linhas que a gente pesquisou aí, que a gente falou muito, né? O descobrimento do Brasil, os primeiros anos de Porto Seguro, período do Campo Tourinho, que trouxe 600 colonos para cá, 200 anos de esquecimento, né? De obscuridade, o tempo dos ouvidores, né? Quando Porto Seguro volta aos mapas e tudo. A gente falou sobre os visitantes ilustres que tiveram em Porto Seguro. E estamos fechando com a Cova da Moça. Agora tem muita coisa para falar de Porto Seguro. Tem Porto Seguro no Brasil República, heróis de Porto Seguro na Segunda Guerra, aviadores em Porto Seguro, Gago Coutinho, Sacadura Cabral, Assis Chateaubriand em Porto Seguro. Tem, que mais? Década de 50, período difícil de Porto Seguro, grandes secas, enfim. Tem década de 60 e 70, tem construção da BR, né, que vai ligar Porto Seguro a Anápolis, que já conecta Porto Seguro no que a gente entende hoje como BR-101, mas tinha outro nome, né? E até chegar a 1980, com o grande carnaval que teve, o grande verão de Porto Seguro, e aí sim, Porto Seguro se instala para o turismo, né? Também tem esse período de 1980 até hoje. O que aconteceu em Porto Seguro? Quais foram os prefeitos que passaram aqui? Quais foram as personalidades que tiveram aqui? Talvez isso fique para a segunda, até uma terceira temporada, né? Tem muita coisa. Hoje a gente foi de cova, mas nós vamos desenterrar muita coisa ainda. Né? Diego, muito obrigado. Obrigado, e para pessoal. você que está aí com a gente sempre, olha, não esquece de assistir tudo, tá? Porque a história está maravilhosa. Compartilhe com os amigos, porque é necessário, tá bom? E aperte o sininho lá, tá bom? Curtindo, faça seu comentário. Isso aí. Até a próxima. Até a próxima. Até, pessoal.